Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Função afim, aula 1. Bom, a definição de função afim é toda função que é formada por f de x é igual a ax mais b, onde a e b são dois números reais qualquer. Vejamos alguns exemplos. F de x é igual a 5x mais 10. Nesse caso, o a corresponde a 5 e o b corresponde a 10. f de x é igual a x menos 1. Nesse caso, o a corresponde a 1 e b corresponde a menos 1. f de x é igual a menos 3 sétimos vezes x mais 6. Nesse caso, o a corresponde a menos 3 sétimos e o b corresponde a 6. f de x é igual a menos 4x. Nesse caso, o a corresponde a menos 4 e b corresponde a 0. Vamos ver como fazemos o gráfico de uma função afim. Aqui nós temos como exemplo f de x é igual a 2x mais 3. Ela é definida no intervalo de a até os números reais, ou seja, sendo a qualquer número x pertencente a conjuntos reais, tal que x está entre menos 10 e 10. Então, como os valores de x estão dentro desse intervalo, nós podemos pegar qualquer valor de x dentro desse intervalo. Por exemplo, podemos pegar menos 10. Então, colocamos menos 10 como sendo o valor de x e introduzimos esse valor na função, onde ficamos com 2 vezes menos 10 mais 3, cujo valor vai ser menos 17. Assim, formamos o par ordenado menos 10, menos 17. Então, colocamos esse ponto no plano cartesiano. Podemos pegar outro ponto qualquer. Podemos pegar, por exemplo, o valor de x igual a 0. Nesse caso, temos f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 3, cujo valor é 3, formando o par ordenado 0 e 3. Colocamos o ponto no plano cartesiano. Por se tratar de uma função afim, uma função do primeiro grau, o seu gráfico será sempre uma reta. Então, com 2 pontos podemos determinar uma reta. Então, já é mais do que o suficiente para determinar o gráfico dessa função. Mas vamos pegar outros pontos a mais. Se utilizarmos x igual a 5, teremos f de 5 é igual a 2 vezes 5 mais 3, que é igual a 13. Sendo assim, teremos o par ordenado 5 e 13. Se pegarmos o valor de x igual a 10, teremos f de 10 é igual a 2 vezes 10 mais 3, que dá igual a 23. Sendo assim, teremos o par ordenado 10 e 23. Então, nós pegamos 4 pontos. Vamos uni-los, Quando nós unirmos todos esses pontos, como eu já disse, o gráfico da nossa função seria uma reta, É uma reta. E, no caso, a reta passa pelos 4 pontos que nós pegamos. Mas, como eu já havia salientado, nós precisamos apenas de 2 pontos para determinar o gráfico dessa função, uma vez que se trata do gráfico de uma reta, Bom, pessoal, a função afim, que é f de x, é igual a vezes x mais b. Esse a, ele também é chamado de coeficiente angular, enquanto b é chamado de coeficiente linear. Vejamos o porquê deles ter esse seguinte nome. Vamos fazer os gráficos de algumas funções, E vamos fixar o valor de b. Vamos colocar arbitrariamente o valor de b igual a 5. E vamos traçar algumas funções no gráfico. Por exemplo, f de 3 é igual, f de x é igual a 3x mais 5. Depois, g de x é igual a 2x mais 5. Depois, h de x é igual a x mais 5. E vamos continuar traçando outras funções afins, certo? Se você começar a perceber que nós estamos olhando no plano cartesiano, nós variamos apenas o valor do coeficiente angular, ou seja, o valor de a. E nós fixamos o valor do coeficiente linear, o valor de b.
você pode perceber que todos os valores de b são igual a 5. E aqui no gráfico você pode ver que quando x é igual a 0, né, nós sempre teremos como ponto, né, marcado aqui o ponto 0 no par ordenado 0 e b, certo? Onde nesse caso b é igual a 5. Por isso que no gráfico aqui todas as retas elas se encontram nesse ponto, justamente no ponto que corresponde, né, no eixo das ordenadas, o valor correspondente a 5, que é justamente o valor do coeficiente linear. Vamos fazer o mesmo agora, só que variando o coeficiente linear e fixando o coeficiente angular. Vamos fixar o valor de A como sendo 2, né? Um valor arbitrário qualquer. Se nós traçarmos várias funções, nós perceberemos que, se variarmos apenas o coeficiente linear, a reta permanece com a mesma inclinação, porém deslocada no plano cartesiano. Ou seja, quando nós mantemos fixo o valor do coeficiente angular, a reta apresenta a mesma inclinação. Sendo assim, o coeficiente angular ele é responsável pela inclinação da reta, enquanto o coeficiente linear ele é responsável pela posição na qual essa reta toca ou cruza, né, o valor no ponto correspondente ao eixo x, o eixo y, certo? Onde x é igual a 0. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Bons estudos para vocês.